da história da interpretação do Apocalipse e, claro, vai resvalar também a interpretação da teologia apocalíptica. Na primeira, segunda vez que eu dei essa disciplina, eu elaborei uma aula sobre, abordando um pouco a perspectiva, a abordagem do Douglas Stuart e do Gordon Fee. Por quê? O material deles, Entende o que Lês, é um material que praticamente quem estuda hermenêutica ou interpretação estuda esse material. Eu acho que tem algumas contribuições importantes e algumas questões que a gente tem que avaliar, e claro, uma aula assim que a gente vai tocar um pouco uma teologia histórica, uma parte filosófica também, e ligado a algumas questões mais verticalizadas da hermenêutica. Então, a aula, na verdade, uma avaliação a respeito da perspectiva deles sobre a teologia apocalíptica, sobre a interpretação do Apocalipse ou Apocalipse em si, tá? Então, só para explicar um pouco a questão. Vocês que já leram, entendem o que lês, ou conhecem o trabalho deles, vocês estão me ajudando para ver se a avaliação está mais ou menos correta ou não, se tem algum outro ponto que vocês acham que seja importante ressaltar. Então, a ideia não é só, eu brinquei antes do Christopher entrar, que é bater no Gordon Fee Douglas Stuart, quem sou eu para fazer isso, da exegese do Novo Testamento, mas a gente tem que, como no meio acadêmico ou nos estudos mais específicos da exegese do Novo Testamento, a gente tem que ter a maturidade para poder fazer avaliações críticas a respeito de autores assim, consagrados, né, em termos assim, autores já clássicos dentro dessas áreas. Então, a minha proposta aqui é basicamente fazer esse exercício com vocês, tá, da gente poder ver o que eles falam em termos da interpretação do Apocalipse, lembrando que eles também estão dentro dessa história da interpretação do livro, tá bom? Dúvidas e participações vocês podem fazer ao longo da aula, não precisa ter um momento específico, e eu preciso muito da participação de vocês, porque monólogo já basta sermão. A aula é para a gente conversar, para a gente discutir questões importantes. Beleza. Interpretação de... Deixa eu só autorizar o pessoal aqui para entrar, para não ter erro. Aí vocês, por favor, coloquem presente, tá? Para ficar registrado com a nossa chamada. Beleza? Vamos lá. Vocês já estudaram a abordagem hermenêutica do Fee e do Stuart, já perceberam alguns elementos que eu já vou colocar aqui que não são óbvios, né? Que já quem conhece o trabalho deles. Primeiramente, a abordagem deles privilegia a análise literária. Uma das grandes teses dos dois é que a análise literária ela é fundamental para a interpretação, ela é fundamental para a exegese bíblica. E isso tem a sua contribuição. Então, vocês percebem que, por exemplo, no material deles, Entende o que Lês, eles fazem uma divisão do livro com base nos gêneros literários, começando desde a lei, com narrativa histórica, passando por salmos, profecia, evangelhos, os evangelhos parábolas, cartas e chegando ao Apocalipse. Então, a divisão que eles fazem é uma divisão literária. Porque, para eles, a natureza literária é chave para a hermenêutica, ou seja, se a gente precisar entender o estudo hermenêutico, a interpretação de uma passagem, depende de que gênero nós estamos trabalhando. Então, uma coisa é você fazer uma pregação, um trabalho, um estudo sobre parábolas, que, na verdade, eu acho um texto bastante difícil de pregar, não sei vocês. Se for pregar, assim, pregar direitinho, sem fazer alegoria, não é um gênero literário fácil para pregar. Porque as pessoas, o nosso público, ele automaticamente já alegoriza a parábola. Então, nosso desafio é tentar pregar, e se isso seja de alguma maneira atraente, sem incorrer na alegorização, que foi muito comum também nas parábolas, na história de interpretação. Agostinho foi o mais famoso alegorista das parábolas, Lutero também alegorizou parábolas, e eu digo que até o próprio Calvino deu uma alegoria, uma interpretação de uma parábola ou outra. Mas esse é outro assunto. Se eu a gente desse uma matéria só sobre parábolas, eu falaria um pouco sobre isso, né? Sobre essas tendências da interpretação das parábolas. O ponto é que a parábola é um gênero complexo, e por isso, para você pregar uma parábola, é diferente que você estiver pregando sobre um dos sermões de Cristo em Mateus, sobre, por exemplo, um dos milagres de Cristo em Marcos,
sobre uma das narrativas de Lucas. Então, eles defender que o ponto principal, um dos pontos principais da exegese, é que a análise literária é importante. Só que, para mim, eles já não compreendem bem, ou resvalam uma coisa que a gente precisa entender melhor, é que eles entendem os apocalipses como totalmente literatura e a profecia não. E aqui a gente diverge um pouco. Porque a profecia também tem subgêneros literários, a profecia tem visões, símbolos. Os apocalipses, eles são literários, não é à toa, porque eles, em parte, bebem isso da própria profecia do Antigo Testamento. Mas eles abordam mais o apocalipse como literatura e não tanto a profecia. Algumas coisas importantes aqui para a gente. Eu vou só descrever aqui a visão deles e a gente vai entrar depois na parte mais crítica. Eles falam que Apocalíptica é uma literatura enraizada na profecia veterotestamentária. Nós já estudamos isso no uso do Antigo Testamento, no Apocalipse e no Novo, que sim, o Apocalipse bebe muito da profecia do Antigo Testamento, profetas maiores e menores, diga-se de passagem. É claro, é apenas profecia? Não, mas nisso a gente concorda com o Phil Stewart. Eles falam que é um conteúdo apresentado, em sua maior parte, em visões e sonhos. É claro que, no caso de Apocalipse, a gente trabalha em caráter visionário, não em termos de sonho, né? Porque o sonho ele é dado em termos quando a pessoa está dormindo, mas João ali, ele tem uma visão, né? Até as próprias palavras gregas, os verbos, os adjetivos, os substantivos que ele usa para descrever essa experiência dele, são palavras que mostram uma experiência consciente, uma experiência que está acordado. Eles falam do uso da linguagem simbólica e enigmática. Eu vou comentar sobre esse enigmático que eles falam aqui. E eles falam que são figuras de linguagem em forma de fantasia, não de realidade. Eu vou me ater apenas a escrever que, para eles, a linguagem desse gênero literário apocalíptico é uma linguagem ligada à fantasia. É claro que aí seria um estudo um pouco mais aprofundado para tentar entender um pouco o que eles querem dizer com fantasia. Mas é o que está lá na abordagem deles. Agora, um dos pontos que eu acho fantásticos dentro da perspectiva deles é esse aqui, ó, que o Apocalipse é um produto final de uma redação estilizada. Eu já comentei com vocês que um nível é um nível das visões de João. Ele teve aquelas visões e nós não duvidamos disso. Mas a redação do livro, a sua edição final, ela é posterior. A gente tem que entender que, embora João embora ainda que ele tenha recebido essas visões, ele mesmo estabelece a maneira como essas visões estão organizadas no livro. Ele estabelece as ligações, as conexões entre uma visão e outra, expressões muito literárias, assim, por exemplo, depois destas coisas, é uma expressão que ele usa do grego metataltá. Essa expressão ele retoma de Daniel, e isso dá pena de João. Não é parte das visões que ele teve, é produto da sua edição, da sua redação. Então, uma coisa é o nível visionário, outra coisa é essa parte da escrita. A escrita ela é posterior à recepção das visões. Isso precisa ficar bem claro para a gente no livro de Apocalipse. Ok. Contribuições. Vou começar aquilo que eu acho que eles acertam. A percepção da importância literária na exegese bíblica. Ou seja, deixa eu explicar melhor esse ponto aqui, galera, para ficar claro para nós. Quando a gente estuda a parte de exegese e hermenêutica do Novo Testamento, dentre as várias ferramentas, a gente não tem como estabelecer uma hierarquia entre elas. Todas elas têm o seu grau de contribuição para o método, para a questão toda em si. Agora, o que eles ressaltam é que a gente não pode transigir do aspecto literário. E com o aspecto literário, deixa eu perguntar para vocês, dentro da exegese do Novo Testamento, quando a gente fala da análise literária, quais são as ferramentas da análise literária? Quais são os passos da análise literária? Me digam aí, vocês que são exegetas.
Pastor, texto original, contexto. Qual contexto específico? Como assim? Do primeiro do livro, depois da passagem, é isso? É o que a gente chamaria de contexto imediato e contexto remoto, certo? O que mais? Isso aí. Bom, vamos lá então. Depois de analisar texto original, contexto, aí você vai ver questões da. Bom, tem gente que até analisa questões literárias, né? O gênero literário que está sendo colocado ali, se é uma parábola, como você falou, se é um apocalíptico. Depois do gênero, contexto. Você vai na natureza da obra, tem tanto. Aí depois você vai analisar a questão da teologia da passagem. É isso. O que a gente faz de exegese, não é isso? Os passos, né? Você responde assim, eu acho que é isso. Não. Pastor. É que eu confesso a você que agora aquela sequência certinha, eu não ia te dar certinho, não. Mas acho que é por aí, né? É por aí, tá no rumo. É o seguinte, em termos de análise literária, do que a gente chama, alguns passos fundamentais. Primeiro, a natureza literária da obra e da passagem. Isso é importante. Por exemplo, você tem o Marcos. Marcos é um evangelho, isso ninguém tem dúvida. Mas Marcos, por exemplo, tem narrativas de cura. Então, embora seja um evangelho, como é que funciona a narrativa de curas, de expulsão de demônios dentro do evangelho? Ou, assim, no caso de Marcos, ele é vamos dizer assim, um pioneiro parábola. Então, uma coisa é falar que Marcos é um evangelho. Então, o evangelho tem características específicas literárias, que não é uma novela, não é uma saga, não é um conto, não é um midrash. Então, o evangelho tem questões específicas que o definem como evangelho, que é um gênero literário inaugurado por Marcos. Agora, quando a gente vai para a parábola, é um outro tipo de gênero literário dentro do evangelho. A segunda parte é a questão da análise do contexto remoto e imediato. Ou seja, como aquela passagem funciona, ou qual a ligação dela com o contexto do texto imediatamente anterior e posterior, e como ela se encaixa dentro do evangelho como um todo. O Phil e Stuart, eles são os responsáveis por, depois que o trabalho deles chegou em língua portuguesa, por chamar a atenção para a importância literária dentro da exegese do Novo Testamento. Então, muito hoje do que se produziu em termos de análise literária, parte disso deve ser contribuição deles. Então, esse é um ponto importante dentro do trabalho deles, não só da exegese do Novo Testamento, mas inclusive do livro de Apocalipse. Até agora ficou claro, galera? Sim, pastor, beleza. Para a gente continuar aqui, então. Ok, a afirmação esse é um ponto importante, que as visões, né, elas têm que ser compreendidas como um todo, e não apenas os seus pormenores. Já falei para vocês que esse é um dos elementos que o próprio Hendrickson fala também no Mais Que Vencedores. Quando você vai analisar uma visão de Apocalipse, você não pode ficar preso, atento, cair na tentação de tentar procurar significados para cada detalhe da visão. Porque a topázio, porque, sei lá, ametista, porque outra pedra preciosa, porque a cor verde. Sim, não tem significado por trás desses detalhes menores. Você tem que olhar a visão como um todo. E, nesse sentido, eles estão corretos. Outro ponto importante dentro da perspectiva escatológica do Phil Stuart é a tensão entre o já e ainda não. Ou seja, eles não são da linha, dentro da interpretação do Apocalipse, ele é futurista. Quando for falar da teologia bíblica na aula gravada do Apocalipse, eu vou falar dessa questão escatológica, do C.H. Dodd, do Bultmann, quem mais eu falo ali na aula? Uma galera aí que trabalha escatologia do Novo Testamento. Quem gosta desse assunto tem que ler esse pessoal. Para o Phil e Stuart, algumas questões de Apocalipse já estão em cumprimento e outras ainda não. Então, isso é legal porque eles apresentam o livro como um livro presente, mas ainda que não se cumpre totalmente, que é a nossa abordagem, né? Que é a nossa perspectiva escatológica sobre o Apocalipse. Outra coisa importante, isso aqui é básico, porque eles valorizam o contexto histórico, na exegese da literatura apocalíptica. Embora eles
falam muito da análise literária, não significa que eles não valorizam o elemento histórico, eles valorizam sim, tanto valorizam que eles apresentam uma coisa interessante do Apocalipse como também uma carta. Eu vou falar um pouco disso mais para frente. Além disso, eles compreendem corretamente o livro de Apocalipse como fonte de encorajamento e conforto. Então, o livro ele propõe a ser lido para que ele cause conforto e consolo nos seus leitores originais. Por isso ele é uma revelação, porque a intenção de João, quando as pessoas ouvissem as palavras da profecia, elas se sentissem fortificadas, elas fossem fortificadas a respeito das perseguições que estavam sofrendo, a respeito dos crentes que morreram decapitados ou perseguidos, a respeito de como ver essa manifestação tão presente da maldade no mundo, como isso funciona dentro do plano de Deus, como é que a história ela ocorre, se ela é só a história do povo de Deus sendo perseguido, ou haverá vitória no final. Então, é um livro que ele traz conforto e encorajamento. Se a gente, de repente, passasse por uma situação na igreja em que a igreja estivesse muito triste, muito enlutada, valeria a pena pensar numa exposição de Apocalipse dentro dessa perspectiva. Uma coisa que eu acho da honestidade do Phil Stuart é que eles defendem a inspiração, mas, ao mesmo tempo, reconhecem as dificuldades hermenêuticas. Ou seja, não é porque nós usamos o método histórico-gramatical que tudo é evidente e claro para nós nos textos bíblicos. Existem dificuldades hermenêuticas, existem dificuldades de interpretação, existem questões que nós não temos tanta clareza como gostaríamos. Eu já devo ter comentado para vocês a questão da carta de Judas, se Judas está mesmo usando ou citando livro de Enoque e o Testamento dos 12 Patriarcas, é uma dificuldade hermenêutica, traz muita polêmica. Na época da Reforma, por exemplo, a carta de Tiago trouxe muita dificuldade hermenêutica, tanto é que Lutero falava da carta de Tiago como uma carta de palha, porque ele entendia que Tiago estava falando da salvação pelas obras. Mas, por exemplo, Calvino, ele não sei se ele chega a dizer que não é de Paulo, mas ele, por exemplo, levanta o fato de que 2 Tessalonicenses é muito diferente de 1 Tessalonicenses. Então, existem dificuldades hermenêuticas, isso não quer dizer que o texto não seja inspirado, ele é inspirado, mas existem pontos que a gente precisa de maior clareza ainda. E a questão do contexto literário imediato e remoto para a compreensão de passagens específicas. São contribuições. Mas, dentro da interpretação deles, existem algumas críticas que a gente pode fazer. E aqui eu preciso ver um pouquinho também do que vocês entendem desses pontos que eu vou levantar aqui. Primeiro, a forma como eles entendem a intenção autoral dentro do Apocalipse. Para o Phil Stuart, existe uma intenção autoral de João, mas não é somente ela. Eles, inclusive, vão dizer que, mesmo que João tenha sido inspirado e escrito o Apocalipse, existem sentidos do texto que não estavam tão evidentes ou claros para ele e para os seus leitores originais. A questão é, qual que é o problema hermenêutico dessa afirmação deles? Para vocês, qual que é o problema? O que isso traz de dificuldade dentro da hermenêutica bíblica? Falar que o texto talvez tenha um segundo sentido, não apenas um, mas dois. E um deles não foi pretendido pelo autor, era claro o autor e seus leitores originais. Pastor, isso aí dá aquele sentido de que o autor é que define, o leitor é que define o sentido do texto, né? E cada um poderia definir um sentido, né? Se pode ser 2, pode ser inclusive até 3 ou 4, né? Esse é um dos problemas. Eu acho que aí incorre naquela visão mais recente da história da interpretação da hermenêutica bíblica, pegando a linha do Gadamer, do Severino Croato, né? De que o ato de interpretação ele é um ato que constrói o sentido do texto. No sentido não está lá. Ele é construído à medida que cada leitor lê o texto. Tanto é que tanto Gadamer quanto o croato bebeu de Gadamer, Hans Georg Gadamer, eles vão falar de ciclo hermenêutico. Por isso o Osborne fala de espiral hermenêutica, porque não é um círculo. O círculo ele sempre fica girando em torno de si mesmo. A espiral, ela acrescenta, ela não fecha, porque o círculo hermenêutico deles diz o seguinte,
que cada leitor, em cada momento, ele vai ler de acordo com a sua bagagem, e isso que constrói também o sentido do texto. Então, uma coisa é o texto de Êxodo ser lido por mim e por você aqui no Brasil hoje, de 2020. Outra coisa, o Êxodo, em Êxodo 14, ser lido, por exemplo, um imigrante venezuelano no Brasil. O que eles vão defender é que um imigrante venezuelano, lendo esse texto, ele vai encontrar ou ter um sentido do texto diferente do nosso. Só que a gente parte do pressuposto que o sentido do texto é único. Mas aqui o Phil Stewart, eles meio que assim, reconhecendo as dificuldades hermenêuticas de Apocalipse, eles vão para outro aspecto, né, que é a questão do sentido secundário. Então, esse é um dos problemas da abordagem deles. Mas existem outros pontos aqui para a gente conversar. Sim, pode falar, Sérgio. Isso aí puxa também, tanto na interpretação do Apocalipse, que leva também para Daniel e os outros livros, né? Porque se ele está fazendo uma interpretação própria do Apocalipse e ele diretamente traz alguns textos do Antigo, ele vai interferir toda a teologia aí, né? Sim. Essa questão que você levantou é importante, porque, embora o Phil Stewart, boa parte do livro, eles defendem a intenção autoral, quando chega aqui em Apocalipse, eles meio que, mas aqui no Apocalipse o negócio é diferente. E isso traz dificuldades, né, porque, assim, a gente não tem como fugir da confissão de fé, né, já que o Genival vai dar um estudo sobre isso, a confissão de fé é muito taxativa. O sentido do texto é único e não múltiplos. Tá lá. Então, isso é uma questão basilar da interpretação reformada. E aqui, o Phil Stewart, alguns os categorizam como reformados ou não, mas eles dão uma resvalada. Dão um negócio, uma questão aqui que não dá para caminhar tanto com eles, não. Então, vamos Pastor, essa questão aí de ter o sentido, mais de um sentido do texto, ele não valeria para todos os textos, ou existe texto da literatura que deixa em aberto, assim, o leitor vai lá e interpreta o que quer? Existe esse tipo de literatura? Nos estudos literários, nos estudos históricos das ciências humanas, é claro, a teologia está dentro das ciências humanas, tá, galera? Não tem como fugir do elemento da subjetividade na interpretação. Não tem como fugir. Nos estudos literários isso é aceito, nos estudos históricos isso é aceito. Por quê? Você sempre vai abordar um objeto ou passado, no caso da história, à luz do seu presente, à luz do recorte que você faz. Então, parte do sentido que você atribui é um sentido que você confere porque você, como sujeito, que está analisando aquele objeto. É claro que isso não quer dizer que a história e a literatura sejam relativistas. Há uma diferença entre subjetividade e relatividade. Relativismo, melhor dizendo. Relativismo é dizer que não existe quase que sentido nenhum. Cada um dá o sentido que quer, isso é válido. Todo sentido é válido. Não é isso que a análise literária, seja da análise do discurso, a análise clássica diz. O que ela diz é que você, ao estudar um determinado objeto, você vai estudar Hamlet, por exemplo. Cristo vai estudar Hamlet. É claro que a maneira como você vai estudar vai ser diferente da maneira do Sérgio. E você vai abordar esse escrito de uma maneira totalmente nova, porque é você e não o outro. Só que a maneira como você aborda também tem a sua validade dentro de outras perspectivas que têm igual validade. Toda interpretação é válida? Não, porque existem critérios metodológicos, científicos por trás das análises. Então, dentro dos estudos das ciências humanas, isso é admissível. Já na teologia, na hermenêutica, já nós temos um pouco mais de pé atrás com esse tipo de abordagem. Porque para nós, claro, linha reformada, diga-se, a passagem ela tem um sentido. Ele está lá. Para essa galera pós-moderna, não tem sentido nenhum lá. Ele não está lá. Você vai construí-lo. Essa é a abordagem. Deu para entender as distinções? Pastor James. Sim. Aquele texto que você nos deu, acho que é Dominadores e Dominados, de um professor de história, ele faz isso que você falou em relação ao aquele Flávio historiador. José, né? É isso mesmo, não é? Não, Flávio José, sim. Ele faz essa análise, não é? Para dizer que algumas coisas que ele diz faz sentido
outras ele estaria sendo influenciado porque ele fazia parte de uma classe mais alta. Isso, cara. Assim, eu não vou entrar muito no aspecto, senão a gente não termina a aula, mas se vocês tiverem assim, Flávio José é um dos caras mais sacanas que tem dentro do judaísmo em todas as épocas, porque ele é um judeu. Só que por que ele se chama Flávio Joséfo? Porque Flávio não é um nome judeu, é um nome romano. O Flávio Joséfo, para os judeus mais ortodoxos, ele é visto como um traidor da pátria, porque ele recebe esse nome por causa do Flávio, que foi imperador romano, ou a que iniciou a dinastia flaviana. Então, a história dos judeus, na verdade, é uma obra que tenta, de alguma maneira, produzir uma certa opinião, talvez mais favorável, dos romanos quanto aos judeus. Então, para um judeu ortodoxo, Flávio José é um cara, uma pessoa não grata, porque ele traiu sua pátria quando ele se aliou à aristocracia romana, à elite romana, especificamente à corte imperial. Então, por isso que o livro fala, diz que a obra dele tem essa influência por causa dos interesses dele. É claro, Flávio José, galera, não era inspirado, então tem realmente questões ali que a gente pode criticar, pode falar das falhas e lacunas, mas é claro, é um autor importante. Sim, é exatamente isso, Cláudio. Essas abordagens mais históricas, como esse texto que eu passei para vocês, têm essa pegada. Quer que tudo bem? São todos aqui? Beleza. Vamos continuar, então, ainda tem mais treta aqui do Phil Stuart para a gente acompanhar. Vamos lá. Outra coisa. Linguagem enigmática em Apocalipse. Isso aqui é complicado. O que é uma linguagem enigmática? Uma linguagem que se propõe a ser indecifrável, né? Ela está oculta, ela não está proposta a ser codificada. Ou seja, isso é complicado em Apocalipse, não é? Porque o livro fala revelação de Jesus Cristo. Então, se existem enigmas, então existem coisas dentro do livro da revelação que foram colocadas para não serem reveladas. Então, essa questão de linguagem enigmática no trabalho deles, eu acho um pouco complicado falar de enigma em Apocalipse. Isso é um conceito complicado. Outro é a questão fantasia, que eles falam das visões e falam de questões de fantasia. Veja bem, é uma coisa que a gente precisa fazer de distinção aqui, tá, pessoal? Quando a gente fala que João teve visão, a gente defende que ele recebeu essas visões, correto? Agora, quando a gente usa a palavra fantasia, o que soa é que ele talvez não pode não ter recebido essas visões, mas ele, na verdade, aquilo é... Ele fantasiou. E isso é complicado. Porque aí tira um pouco as visões do seu fundamento, da sua raiz histórica. Não é que João teve essas visões. Essas visões foram uma elaboração dele. Em termos de redação, de edição final, sim. Mas ele recebeu as visões. Se é fantasia, aí é um pouco da cabeça de João, e não do que ele recebeu. Esse é um ponto complicado também da abordagem do Phil Stuart. Porque se João não tem daquela maneira, aí o negócio fica complicado, né? Concordam? Assim, então, tem esse aspecto. Vamos para mais questões aqui complicadas da abordagem. Pastor, Sim. eu cheguei um pouquinho atrasado. Qual que é esse trabalho dos dois? É o Entende o que lês. Ah, é? Tá lá. Eu também não acreditei quando a primeira vez que eu li. Eu tive que ler de novo para conferir se eu tinha lido mesmo. Ele tá lá. Existe uma parte específica para que ele fala de Apocalipse lá? Tem. Salvo engano, é o último capítulo deles mesmo, que tem um outro capítulo no final, não sei se é do Enio Miller, que fala dos outros comentários. Mas a última parte que é deles mesmo tem sobre Apocalipse. Olha lá, o pastor Cláudio está igual um beriano lá no livro na mão ali, ó, para ver. Pode conferir. Tem lá, tem detalhe. Eu tive que ler de novo, falei, não, os caras não estão falando isso, não. Não estão falando, isso é essa coisa da minha cabeça. Eu que estou lendo aqui, sou muito fácil.
Mas pode conferir nas páginas aí, Cláudio. Não sei se o livro é a primeira ou a segunda edição, o meu livro que eu tenho é daquele da capa vermelha. É o mesmo do Cláudio, pastor. É o mesminho? Isso, esse mesmo. Vai conferir nas páginas aí. Se eu estiver errado, vocês me falam assim, pastor, acho que o senhor está pisando na bola aí, acho que eles não foram tão, não escorregaram tanto, não, tá? E vocês vão me avisando. Mas vamos lá. Aí, outra coisa é a abertura para um sentido secundário, está na página 222. Olha aqui que se eu estou reproduzindo corretamente. Vamos ver, ó. Visto que o Apocalipse é deliberadamente profético, devemos estar abertos à possibilidade de um sentido secundário, inspirado pelo Espírito Santo, mas não plenamente percebido pelo autor ou pelos seus leitores. Vamos parar até por aqui. O que eles estão querendo dizer com esse trecho aqui, galera? Vocês, como hermeneutas, vão me dizer. O que eles querem dizer com essa primeira parte aqui? Vamos fazer uma análise do texto deles. Ué, pastor, não seria a questão oculta lá, que o senhor mencionou? Sim. Ele falou que estamos a possibilidade do sentido secundário. Em sentido secundário, eles estão colocando o sentido que não foi nem captado pelo autor e pelos seus leitores. Ou seja, que seria captado agora por nós, seria isso? Exato. Atualização. Vocês estão querendo levantar a treta aí, hein? Você tá amarrado, Sérgio. Vocês estão querendo levantar polêmica aí. Mas aí que está o complicado. E o detalhe é que eles falam que essa característica do Apocalipse é pelo seu caráter profético. Eu falo assim, como assim caráter profético? Por que, por ser profético, ele tem que se abrir um sentido secundário? Porque vocês já fizeram exegese dos profetas, né? Ou não tem mais? Fizeram qual profeta? Isaías. O ótimo profeta. Quem foi foi o Daniel? Ou foi Não, foi o Crispim. Crispim? Então, vocês já perceberam que, em termos da profecia, embora ela seja uma profecia messiânica, e algumas tenham, alguns profetas têm profecias messiânicas, nem todos, aquela profecia fazia sentido para os seus leitores, para a audiência do profeta. Só que o Fichte está dizendo algo diferente, que por ser profético, tem sentido ali que não está captado pelo autor nem pelos seus leitores originais. E aí, não dá, né? Assim, eles pegaram a barra ali e forçaram um pouquinho. Mas tem outra coisa desse exceto que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu queria saber qual que é a visão de vocês sobre isso. Porque a gente estuda teologia em várias áreas, né? Em vários ramos. O que ele diz? Apesar disso, semelhante segundo sentido fica além da exegese, na área mais ampla da hermenêutica. E eu pergunto, qual que é o problema aqui dessa frase, desse trecho? Apesar disso, esse sentido vai além da exegese e da hermenêutica. Uai, deve ser uma questão subjetiva, né? Não? Tipo o que o senhor mencionou lá, o venezuelano, sei lá. Mas você vai além da exegese? E o que mais? Indução. Seria indução do leitor, não? Também, Que é o que os pentecostais fazem muito hoje com o Apocalipse. se fosse só os pentecostais, a gente estava feliz, né? Tem muito reformado aí, pisando na bola também. Mas, enfim. Mas tem um outro ponto que é em relação a essas áreas chamadas exegese e hermenêutica. Qual que é a relação entre exegese e hermenêutica? Você já deve ter estudado isso em hermenêutica. A hermenêutica, pastor, seria tipo as regras do jogo para você fazer a exegese. Não é? A hermenêutica seria aquelas leis de interpretação. A exegese ela envolve mais outras coisas além da interpretação, né? Análise literária e tal. Bom, não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Não, por aí mesmo. Primeiro, é que a gente nunca tem como partir para a exegese sem hermenêutica. Ou seja, porque a gente tem princípios de interpretação e questões da nossa própria formação para interpretar o texto básico. Eu estou dizendo de relativismo, não, mas a gente interpreta o texto de acordo com o que nós somos. Só que
A exegese, ela também dita para a hermenêutica e ela, de alguma maneira, até pode corrigir a hermenêutica. Não? Coloca na exegese os seus parâmetros. Mas a exegese corrige para ele. Nesse texto aqui, esse princípio hermenêutico não se aplica. Vou dar alguns exemplos polêmicos para vocês. Um princípio hermenêutico, às vezes, alguns reformados defendem que toda abordagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento ela se baseou na análise do contexto histórico da passagem no Antigo Testamento. A exegese vai questionar um pouco isso, porque alguns textos não dão margem para essa interpretação. Tipo Salmos, por exemplo, que às vezes não tem um contexto ali por trás, não é todo salmo que você consegue contexto, né? Não só os Salmos, tem menções de, por exemplo, aquela questão do Mateus, né? Ele será chamado Nazareno. Então, Aquilo que você falou também, né, do seu que chamei meu filho do Egito, aquela história que você conhece aqui. a hermenêutica diz que eles usaram o contexto histórico, mas a exegese vai falar assim, opa, talvez não. Talvez um outro pressuposto, talvez, da hermenêutica, talvez mais, não sei se a gente pode chamar reformada, mas vocês com certeza já ouviram falar da analogia da fé, que um texto interpreta outro, né? E geralmente a gente coloca assim, que o Novo Testamento interpreta o Antigo. Verdade? Só que, na verdade, não é apenas interpreta. O Novo Testamento, ele confere sentido e ele, inclusive, diz que coisas que no Antigo Testamento que não estão lá, mas que a gente tem que crer que ele está falando a verdade. Por exemplo, vou ilustrar isso que fica mais fácil. No discurso de Estevão, no Sinédrio, ele fala que Moisés tremeu diante da sarça. Você vai no texto de Êxodo 3, não tem isso lá. Pergunta, de onde Estevão tirou essa palavra? Ele não fumou erva, ele não estava viajado, não faz nada disso. De onde que ele tirou isso? Pentateuco samaritano. No Pentateuco samaritano tá, que Moisés tremeu. No texto maçorético, não. Ou seja, ele está dizendo alguma coisa que o Antigo Testamento não diz, mas a gente acredita que foi verdade. Então, assim, a exegese, ela também dá umas alfinetadas hermenêuticas. Por isso que eu gosto da exegese bíblica. Porque, embora você tenha que abordá-la com categorias e procedimentos ditos científicos ou metodológicos, se você for honesto com o texto bíblico, você vai ter que questionar alguma dessas máximas. Porque está lá no texto. Embora a gente não queira dar o braço a torcer às vezes. Só que para o chute nesse trecho, só vou concluir o raciocínio para não perder, aí, para o chute nesse trecho, teria algumas coisas que sairiam do domínio da exegese. Se vai sair do domínio da exegese e vai só para a hermenêutica, aí vira um negócio mais complicado. Eu acho. Sim? Eu ia te perguntar, pastor, é o seguinte, para mim, eu já tinha isso resolvido, né? Mas essas questões que você está colocando, especialmente de Apocalipse, é mais complexa, eu fico me perguntando como que se relaciona com o membro da igreja. A pessoa que vai na igreja, acredita em Jesus, que ora, lê a Bíblia, Apocalipse e tal. Parece assim que é uma coisa tão distante, é uma coisa assim tão impraticável, tão ininteligível para eles, essas discussões de gênero de Apocalipse e tal. O que o senhor faz quando o senhor vai fazer na igreja? O senhor menciona essa coisa? Não, peraí, a gente está numa aula de bacharelado em teologia, então algumas coisas que eu vou abordar aqui não tem como nem chegar e abordar com a igreja, porque eles não tiveram oportunidade com vocês de passar por um treinamento formal dentro de uma área específica do saber. Mas segundo, Jefferson, já que você perguntou, a gente entende, assim, é claro que vai depender do contexto que você está falando, mas eu defendo que a boa pregação bíblica, ela ensina a igreja a ler o texto bíblico, não só ensina, como ela vai provocar no seu público ou na igreja questionamentos.
E nós temos irmãos muito capacitados, muito inteligentes, né, vários e muito inteligentes nas nossas igrejas, que têm condição de começar a gente a introduzir um debate desse. É claro que isso passa por um percurso. Por exemplo, eu não diria para você começar um negócio desse no primeiro ano de ministério. Mas lá pelo 10º ano, no mesmo local, você consegue já provocar discussões mais aprofundadas. Vou mencionar uma, é claro, isso vai depender muito do contexto. E também, assim, outro detalhe, antes de eu esquecer, que a gente tem que incentivar os nossos irmãos das igrejas a estudar teologia, a fazer seminário, estudar mais teologia. Porque ensinar para eles que teologia não é só para pastor, formar pastor, não, ou teólogo. Eles também podem fazer. Né? Então, inclusive as mulheres, tá? A gente tem que falar isso para elas, que elas também podem fazer teologia. Elas não serão ordenadas, no caso da IPB, mas elas podem fazer teologia. Mas eu diria o seguinte, Jefferson, eu acho que isso é um processo e um percurso. Primeiro, eu primaria pela pregação bíblica, usar a exegese para o sermão, com o tempo. Claro, quando a gente fala exegese para sermão, galera, não usar palavra complicada, contexto imediato, remoto na pregação, não, tá? Isso aí é errado. Não acho que é correto usar. Mas quando você, sem dizer os nomes, você faz o exercício com a igreja na pregação, eles vão aprendendo a ler a Bíblia e intuitivamente eu digo assim, é um processo que eles vão assimilando com o tempo. Primeiro, a primaria pela pregação bíblica. Segundo, a escola dominical, ela tem que ter o formato de aula, não de pregação. E a gente tem que saber dividir essas duas coisas. A nossa formação no seminário, ela é muito voltada para a pregação. Só que a gente precisa aprender a dar aula. Se a gente dá aula, para mim, um dos propósitos do ensino, se quiser eu tenho um texto sobre isso, eu posso mandar, é apetecer, aguçar o desejo das pessoas pelo estudo ou provocá-las à inquietação, sabe? Tirá-las, fazer questões importantes, sabe? Por exemplo, se você vai abordar uma aula, vamos colocar assim, vamos pegar um tema assim muito batido ou muito clássico nas aulas de escola dominical. Você vai abordar a questão da Bíblia, as escrituras, vou fazer um semestre sobre as escrituras. Tem vários elementos para você provocar, instigar a igreja. Dar uma aula mesmo, não pregar. Porque quando a gente prega numa escola dominical, as pessoas escutam pregação de manhã e à noite. Escola dominical é aula, não é pregação. É diálogo. É construir ali o conhecimento, não só passar o conhecimento, é construir juntos. A pregação não é monólogo mesmo, infelizmente. Mas a aula não. Então, eu diria assim, dê aula na escola dominical, não pregue. Que aí você consegue provocar algumas inquietações e indagações na própria igreja. Terceiro, o Jefferson, embora isso seja um exercício que tem que ser feito com tempo e muito cuidado, você pode, uma vez ou outra, mencionar um livro na pregação ou na aula. Tem gente que vai se interessar e vai procurar e vai ler. E não precisa ser livro teológico pesado, não precisa ser, por exemplo, Teologia Sistemática do Franklin Ferreira. Mas menciona o C.S. Lewis, mais popular, o pessoal conhece mais. Menciona o Peregrino, John Bunyan, clássico da literatura ocidental, moderna. Então, assim, tem instrumentos para você fazer isso. Eu diria assim, a leitura do ambiente, do contexto para onde você vai é fundamental. Por exemplo, eu trabalhei nos meus dois primeiros anos de ministério, um como licenciado, outro como ordenado, numa congregação, numa favela. A maioria do pessoal não sabia nem ler. Então, a mensagem tinha que ser, assim, muito básico mesmo. E eu tive que fazer um exercício tremendo para baixar a linguagem do seminário que eu tinha acabado de sair para a linguagem que as pessoas conseguiam decodificar. Tive dificuldade muita. Fui chamado a atenção, fui, porque eu, no começo não entendi o... Aí depois você vai entendendo como falar da forma que as pessoas entendam, que elas compreendam. Vai depender muito do contexto, por isso a gente tem que ter uma certa sensibilidade para esse ambiente para onde a gente vai. Mas é possível, mas isso leva tempo, tá? Por isso o ministério de 2 anos, ele não consegue fazer isso numa igreja, não. Não dá conta. Entendi, pastor, entendi. É verdade, é tudo isso aí mesmo, pastor, sem tirar nem pôr. Que isso, que Eu acho que, por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade lá na primeira igreja. Uhum. O pessoal assim, quer uma linguagem um pouco mais rebuscada. Eu sou mais simples, você acredita?
eu sou de falar assim mais um português diretão. Acho que eu teria mais facilidade de ir lá para esse contexto que você foi aí e falar para o povão do que ficar usando termos mais complicados. Não, e o detalhe, Cristo, para mim o grande desafio é o seguinte: você expor coisas complexas com linguagem simples. Eu acho que poucas pessoas têm essa habilidade, eu não tenho. Augusto Nicodemos tem essa habilidade. Mas É verdade. é o nosso grande desafio, a gente tem que tentar esse alvo, mas não é fácil, não. Mas veja bem, você falou de primeira igreja, né? Mesmo na primeira igreja tem pessoas que elas não vão entender a linguagem rebuscada. Temos idosos, tem pessoas lá que fazem parte da igreja, mas a formação delas assim, não é para esse tipo de linguagem. Sim. Que ela não vai, assim, não estou subestimando elas. Estou dizendo assim que a forma de passar o conteúdo é diferente. Então, assim, depende muito do ambiente. Eu diria que essa leitura do local onde você, do campo, do perfil do público é importante. Porque mesmo na primeira igreja, o Cristo fui seminarista lá há 2 anos, teve linguagem buscada usada lá que o povo ficou boiando, assim, ó. É, né? Nada com coisa nenhuma. Pois Mas é, tem gente. contexto remoto da passagem, contexto imediato, pessoal, o que é isso? Não, tem gente que chega lá, cita tanto autor, o pregador cita tanto autor, assim, que só a gente que está lá no seminário, imagino, que está ambientado com esse tipo de autor, né? E fica lá, assim, nossa, despejando um monte de nome, assim, que só a gente mesmo que está, entendeu? Faz sentido. Faz sentido. Agora, sim, um importante aspecto, acho que a nossa aula vai terminar nisso aqui, porque eu, depois termino o material da interpretação, tem na slides também. Existe um tipo de exegese que você faz para apresentar o seminário. Outra exegese você faz para o sermão. São duas, elas têm coisas parecidas, mas não é a mesma coisa. O que acontece muitas vezes, os alunos, o pessoal sai do seminário odiando exegese, porque sofreu, penou, chorou, ficou com raiva. O sonho mais romântico que tiveram com o professor de exegese é com as mãos na garganta dele, mais romântico. Então, Que isso, Suzão? Na verdade, a nossa pensou no professor caindo naquela escada lá. Foi uma coisa bem. E Deus chamando-o para a glória, né? Mais ou menos promovido por antecipação. Não é exatamente caindo, mas ganhando um empurrãozinho. Então, o pessoal sai odiando exegese. Só que uma coisa que você faz no seminário, ela é importante porque você aprende a fazer na força. Mas outra coisa, galera, é o que você vai fazer no ministério para pregar no domingo. Não dá para fazer a mesma coisa. Então, o que você faz? Você faz uma exegese mais sucinta. Você se torna mais seletivo. Você não vai ler tantos comentários quanto você lia para o seminário, para a exegese que você apresentou. Você vai ler comentários mais voltados àquilo que você quer encontrar. Você seleciona melhor. Você estrutura o seu sermão de maneira que os passos da exegese estejam lá, sem que você tem que falar o nome. Você vai ter que falar, vai, na pregação. Mas você não vai falar no grego clássico, no grego koiné. Não vai falar isso. O que você vai falar? Irmãos, essa palavra significa isso. A ideia, a intenção dela é comunicar esse tipo de lembrete, de ênfase. Ok. Pastor, você falou isso aí, eu senti um pouco de falta nisso, no seminário. Eu acho que assim, só com o Daniel, que a gente teve uma pincelada, que ele foi bem claro, ele falou, olha, esse tipo de sermão, esse tipo de exegese que eu estou apresentando para vocês, não é para vocês apresentar no presbitério. Esse aqui está mais voltado à pregação. Ele foi, talvez, que deu mais esse insight, porque todas as demais, é o que você falou, parece inaplicável você fazer isso toda semana, né, para pregar no domingo. Então, assim, eu sinto um pouco de falta disso, eu vou colocar bem entre aspas, que eu vou te falar agora, uma exegese mais prática, mais objetiva. Eu sinto essa falta até hoje, inclusive. Pastor, a crítica textual mesmo, eu tenho uma dificuldade. Assim, falar em crítica textual na igreja, acho que o povo sai de lá chorando. Não, gente, você perde o emprego, tá? Só falando um detalhe, galera, é o seguinte. A gente tá uma conversa. Eu vou deixar gravado, porque isso fica no canal do YouTube depois. A igreja, ela quer que a gente seja de tudo um pouco. E às vezes o campo pede isso. Mas tem um livro do John Piper
supremacia de Deus na pregação, falou uma coisa muito importante. O que é um ministro do Evangelho? Ele é um pregador. Então, ele não pode abrir mão da qualidade da pregação. Você não vai conseguir ser tudo, eu não consigo ser tudo. Um bom pregador, um bom administrador, visitador, que dirige todos os departamentos da igreja, que faz tudo. A gente não dá conta. Então, se meu conselho a vocês é: dediquem-se à pregação, sabe? Isso será importante. Você vai minimizar muitos aconselhamentos. A igreja, ela gosta de algumas coisas: atenção, boa pregação e boa música. Se a igreja tiver isso, você já tem algumas coisas importantes. Então, não abra mão. Sim, pastor. A aula do semestre, hein? Dedica máxima. Pastor, tá certo mesmo. Aula boa mesmo. Beleza. Então, assim, primeiro é isso. Se vocês têm que escolher um perfil, escolha a pregação. Eu sei que cada um de nós tem dificuldade e tem que superar as dificuldades próprias para a pregação, mas vale a pena. Segundo, em termos da pregação, saiba ver um pouco a atenção do seu público. Pregação de mais de 40 minutos, não sei se é aconselhável. Faça a pregação mais objetiva. E o detalhe, faça a pregação sequencial. Ajuda muito. Pastor, esse negócio... Ou seja, por exemplo, ao invés de pregar sobre todos os salmos, pega sobre os salmos de romagem, faz uma série sobre o Salmo 119, ou, sei lá, pega pares de salmos, Salmo 22, 23, 9, 10, 129, 30, 130. Curtas. Eu acho que isso é importante. Mas não abra mão da pregação, tá? Porque a gente vai ensinar a igreja a ler a Bíblia, a ler o texto bíblico, e assim, crítica a igreja sempre vai fazer, tá? A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente não tem que dar o que a igreja quer. A gente tem que dar o que a igreja precisa. Pastor, esse negócio do tempo de pregação, será que tem a ver muito com o nosso contexto atual? Porque antigamente, pregações geralmente era até mais de 1 hora, né? A gente vê até, assim, grandes pregadores do passado pregavam era muito tempo. Será que esse tempo foi diminuído por causa da nossa questão, assim, de atenção mesmo? O pessoal quer uma coisa mais curta e direta? Ô, Cris, você quer uma resposta educada ou mais... Pastor. Não, educada não, dá a outra. Dá uma palavra, Thiago. Pode dar uma patada nele. Primeiro, o nosso público está emburrecendo, tá? Nosso público está emburrecendo. Entendi. A capacidade de concentração, de cognição em termos de coisas difíceis, de abstração, de atenção, tudo isso diminuiu. Você vê uma pessoa que prefere dar crédito a uma notícia do WhatsApp mal feita, com português, com erros de ortografia, sem fundamento, do que acreditar num profissional qualificado que estudou para aquilo, já dá para nós um indício de que o negócio é complicado. Tem um estudo, eu posso mandar para vocês, de que o QI das gerações mais atuais está menor do que das gerações anteriores. É uma das primeiras vezes na história que isso acontece. Nosso público está emburrecendo e a gente tem que tentar trazê-los mais para perto. Segundo, é que, assim, sinceramente, Christopher, vai depender do pregador. Tem pregador que eu escuto, John Piper, cara, eu escuto 1 hora, Carson, 1 hora fácil. Mas tem outros que não dá. Por exemplo, eu escuto o Emílio Garófalo 1 hora. Se ele pegar 1 hora, eu vou escutar, porque é bom. Só que o nosso público é isso. Esse é um dos minhas leituras. O povo está ficando cada vez mais entorpecido, mais ignorante, em termos, assim, dessa capacidade de assimilação. Isso é ruim. Além disso, Christopher, vale mencionar porque o pessoal tem confundido pregação e aconselhamento. As duas coisas andam juntas, andam, mas assim, você chega lá no púlpito, não é para fazer uma sessão de aconselhamento com o público, é para expor o texto. Aí aquele negócio, sabe, de afagar o ego, isso aí o povo vai cansar rapidinho. Até porque o pessoal às vezes precisa levar uma pancada, a igreja precisa bater também. Sério.
tem alguns momentos que você tem que arrochar o negócio, arrochar o parafuso. Claro, tem que fazer isso com muito tato e muita sobriedade, mas tem que fazer. De vez em quando você tem que dar uma paulada, porque assim, se você pegar Paulo, por exemplo, Paulo era um cara bem bruto, né? Ó, Gálatas insensatos, seus tolos. É isso que ele está dizendo aí, não é? Ele está falando para os Tessalonicenses, ó, quem é preguiçoso, não está trabalhando, que não coma, tá? Vai comer do seu próprio trabalho, seu preguiçoso. É esse tempo que ele está usando. Então, de vez em quando, a gente tem que ser mais duro mesmo. Então, né, saber mesclar um pouco dessa questão de ser mais rígido, duro, e com aquilo que é falar para a igreja que às vezes a igreja tem características boas. Porque a gente também não vai ficar só batendo, né? A gente vai ter que ressaltar aquilo que é impertinente. Então, essa ambivalência entre uma palavra mais dura e uma palavra mais branda é o que está presente, por exemplo, no tratamento pastoral nas suas cartas, de Paulo. Em Filipenses, ele é mais brando, mas em 1 Coríntios ele é mais duro. Só que em 2 Coríntios, ele é um pouco mais brando, para a mesma igreja, mas em momentos diferentes. Então, eu diria que é um pouco de tudo isso, sabe? Se a gente está conversando aqui, fazendo uma brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, eu até acho que vocês estão até aqui porque, de alguma maneira, está interessando a vocês, mas esse é um ponto importante. E, por final, Christopher, ou os demais, uma dica que eu falo para vocês de experiência de ministério. Nunca se deixem levar pelo tapinha nas costas no final do culto. Boa pregação, pastor. Porque aquilo ali pode ser um pouco de falsidade. A pessoa está te elogiando ali, mas ela falando de você por trás. Sabe diferenciar uma coisa que eu tenho dificuldade entre aquilo que é fruto de sinceridade, você tem que receber com gratidão, e aquilo que, na verdade, a pessoa está querendo te bajular. Quem bajula demais, às vezes está com má intenção por trás. Então, toma muito cuidado. Esmere-se na pregação, mas não se deixe levar pelos elogios após a pregação e depois no WhatsApp. Tá? Queridos, eu vou ter que encerrar a aula, vocês vão ter culto daqui a pouco, né? Vou interromper aqui a gravação. Essa gravação pode me trazer problemas no futuro, mas eu não estou